Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço virtual do Centro Espírita Caminho da Paz. Hoje nós vamos retomar os nossos estudos evangélicos a partir do primeiro capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier e tem como autor espiritual Emmanuel. E a base evangélica desta nossa primeira lição está em Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. Diz o seguinte: aquele que faz caso do dia, Para o Senhor o faz. para compreendermos melhor este estudo, eu queria tomar liberdade de falar também do livro, porque há uma sinergia muito grande entre o propósito do livro e o seu primeiro capítulo. E aí sim fazermos essa referência, essa relação direta com a passagem de Paulo. O livro Caminho, Verdade e Vida tem esse nome, obviamente, escolhido porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está em João, capítulo 14, versículo 6, exatamente igual ao estudo de hoje. E quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o mestre nos induz a uma única opção, escolher o caminho da verdade e da vida, sendo ele próprio o caminho. Por que nós colocamos desta forma? Porque o livro é uma coletânea de passagens evangélicas que nos permite um estudo mais aprofundado e o melhor, nos permite compreender muitas coisas que nós não entendemos numa primeira leitura. É muito rico entender que, ao prestarmos atenção no que o Evangelho nos ensina, o Novo Testamento é muito atual, é muito próximo da nossa realidade, do nosso dia a dia, da maneira como nós produzimos a nossa vida cotidiana. São mensagens cristãs de vivência mesmo e sempre oportunidades de nos aprimorarmos espiritualmente. E o objetivo é esse. Quando Emmanuel propôs o livro a Chico, o ensinamento era a base de todo o trabalho, ou seja, permitir que as pessoas tivessem acesso a determinados trechos do Novo Testamento com o seu toque de compreensão. Porque Emmanuel nos destrincha esses assuntos e a cada nova leitura nós percebemos, como ele mesmo fala, que há certas coisas ocultas no Evangelho e que nós vamos descobrindo aos poucos. E, aliás, é muito importante falar isso porque quando você tem um texto e você lê hoje, você tem um entendimento. Passado algum tempo e você relê, você vai ter um outro entendimento. Isso vale para a compreensão de texto, para tudo na literatura, na gramática, enfim, isso como ensinamento. Quando você tem a oportunidade de ter um mestre como Emmanuel nos dando um guia, isso nos enriquece muito. Lembrando que, obviamente, nem todo mundo tem a mesma leitura. A compreensão do Evangelho não é linear. Cada um vai compreender conforme o seu grau de evolução, conforme a sua dedicação. E isso também foi pensado por Emmanuel, né? O mais forte objetivo era reforçar a força moral do Novo Testamento, trazendo para nós, para o dia a dia. Porque um livro que foi publicado em 1948 continua atual até hoje. Então, faço questão de me referir ao livro como um ponto de partida para este primeiro capítulo, que Emmanuel intitulou O Tempo. Emmanuel destaca no próprio texto de apresentação aquilo que é o cerne desse capítulo, porque ele fala na apresentação que nós devemos aproveitar
as existências renovadas, referindo-se às encarnações, ou às nossas possibilidades de reencarnação. Ele fala: temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Ou seja, nós temos utilizado o nosso tempo na Terra de uma forma muitas vezes inadequada. E quando ele alerta para isso, ele pede que nós atentemos principalmente para como nós lidamos com o nosso dia, como nós trabalhamos os nossos afazeres. Não é só por uma questão de agenda, mas de harmonia, de paz. Como é que eu permito ou como eu trabalho para que o meu dia seja um dia harmonioso, um dia pacífico? Por quê? Porque eu preciso me preparar para estar amorosa, harmoniosa. Este é o ponto. Em alguns momentos, Emmanuel coloca isso, que nós não fazemos jus a esta oportunidade. Por que não fazemos jus? Porque se nós entendermos que a nossa experiência na Terra é como uma escola, onde nós diariamente recebemos nossas lições e diariamente também somos colocados à prova, como se nós estivéssemos com pequenas chamadas orais, nós temos a nossa obrigação de aproveitar ao máximo o ensinamento para que a nossa nota seja alta, ou seja, para que a gente evolua mesmo. Este é o objetivo. E qual é a relação entre o tempo que Emmanuel coloca no livro e a passagem que ele escolheu? Também tem muita simbologia essa escolha. Porque Paulo, segundo todos os estudos teológicos, fez da carta aos Romanos o trabalho mais rico no seu trabalho apostólico, na sua reafirmação de fé. E ele escreve para um público, que é a Igreja de Roma, formado por pessoas de várias culturas, porque ali você tem judeus e você tem gentios, que são os não-judeus. Portanto, uma população que tem diferentes costumes, diferentes culturas. O que significa isso? Primeiro, que ele quer dizer que Jesus une todos os povos, independente de cultura. Porque independente do seu hábito, se você amar o próximo, se você não desejar mal ao próximo, se você cumprir todos esses regramentos simples que Jesus nos ensinou, baseados em amor, independente dessa cultura, você vai ajudar o próximo. No caso de Roma, o objetivo era principalmente evitar um certo desconforto, porque a igreja tinha essas pessoas de culturas diferentes. Então, quando ele faz menção ao dia, na verdade, nós devemos buscar no versículo anterior como ele esclarece, porque ele fala: alguns guardam, para alguns o dia é importante, para outros todos os dias são iguais. Ele fala isso no versículo anterior. Ou seja, Paulo dá dois recados muito claros para que esses seguidores também transformem o seu dia de forma mais produtiva. Se você guarda o sábado por questões culturais e o outro não guarda, você também não pode julgar o outro. A carta, a carta é bastante extensa, a carta pontua muito nitidamente a preocupação de Paulo com o não julgamento entre esses irmãos. E isso é muito forte, porque se você trouxer isso para o nosso dia a dia, não existe coisa mais díspare do que as nossas consciências intelectuais, culturais e religiosas dentro de um único prédio, que dirá numa cidade ou num país, que dirá no planeta.
Então, a carta de Paulo é muito significativa porque, ao mesmo tempo que você precisa se preocupar com o que você faz com o seu tempo, existem coisas que você deve se preocupar em não fazer, não julgar, não criticar aquele que pensa diferente, e assim vai. Então, essa escolha de Paulo também foi uma escolha muito feliz, porque Paulo tenta ser realmente o pacificador ali, tenta unificar essas duas linhas de pensamento, porque eles estão unidos em Cristo, não precisa mais que isso. A mensagem subliminar para nós é também o seguinte: nós não somos donos da verdade. Não é a nossa religião nem a religião do outro a melhor. A nossa consciência diz o quanto nós estamos próximos de Deus. Esse é o ponto. E é uma maneira muito suave, muito leve de nós transformarmos a nossa vida, tendo este conceito basilar. A nossa consciência de que nós estamos fazendo isso em nome de Deus. Aí nós trazemos de volta os ensinamentos de Emmanuel, não só para esse capítulo, mas para o próprio texto de abertura do livro Caminho, Verdade e Vida. Nesse texto de abertura, ele deixa claro que as pessoas não percebem que o tempo que nós temos na Terra é o tempo necessário para o cumprimento de algumas etapas para a nossa evolução espiritual. Essa história de dizer, não, tempo é dinheiro para quem precisa fazer dinheiro, mas você não vive só do dinheiro. Ou para aquele que diz, vou matar o tempo, hoje eu não estou com vontade de fazer aquilo, vou ficar hoje quietinho. Mesmo que você queira descansar, mesmo que você queira ou precise, obviamente, trabalhar para gerar dinheiro, tudo isso tem que ser feito de uma maneira harmoniosa, pacífica, amorosa. É esse o ponto que Emmanuel pinça logo na abertura do livro, que nós devemos nos preocupar em aproveitar esta oportunidade não só com uma agenda cristã, mas com um pensamento cristão. Não basta ler o livro, eu preciso praticá-lo. Vejam, imagine que a Terra seja uma grande escola e que diariamente nós recebamos as nossas lições. E que diariamente, ou em dias salteados, nós tenhamos chamadas orais para ver se nós estamos realmente craques. As chamadas orais aqui, no sentido figurado, seriam situações nas quais nós seríamos postos em prova para ver se nós estamos seguindo os preceitos cristãos. Porque se aqui na Terra nós temos um tempo de 50, 70 anos, 80, esse tempo, que parece longo para nós, é nada para o plano espiritual. A nossa existência espiritual é muito mais ampla que isso. Então, na nossa matéria, na nossa lição de casa, aqui na Terra, o que mais importa é compreender o seguinte: mesmo que eu não saiba, por questões de oblívio, quais são as provas, quais são as questões que vão cair na nossa prova, tenha certeza de uma coisa: nós recebemos todo o material didático para estudar. Todo o material didático está no Evangelho de Jesus. É só seguir, é só ler, é só exercitar, é só compreender, para que nós possamos, na medida de cada chamada oral, responder adequadamente. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa simples. A prática cotidiana, que é melhor exemplo que o próprio Paulo, que antes da conversão fez muitas coisas na própria existência, muitas coisas ruins, e aí se arrependeu e falou realmente, nossa, como eu fui ruim, e nem por isso ele se vitimizou, não. Ele foi atrás, foi fazendo sua parte e com certeza foi recebendo os seus créditos por aquilo que fez. Então,
é muito importante que nós tenhamos em mente o que nós vamos fazer com o nosso tempo. E eu não estou falando só do tempo de hoje, mas também o dia de hoje é um dia para fazer o quê? Nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar da família, nós vamos estudar, mas nós também não podemos perder de vista que esta é a nossa oportunidade de nos refazermos, de contarmos a nossa história através de uma trajetória reta, correta, cristã. Este é o recado, o grande recado que Paulo deu para unir judeus e gentios, para evitar que eles ficassem questionando, por que um guarda o sábado e o outro não. Ele diz, não importa como você faz, o importante é que você faça em nome de Deus e que você tenha clareza disso, que você tenha a sua consciência tranquila. Como está a nossa consciência em relação às nossas missões, em relação às nossas tarefas? Como nós temos pensado? Nós, quando nos recolhemos, oramos e pedimos que Deus auxilie aqueles menos favorecidos, aqueles que estão na rua. E no dia a dia, nós pegamos agasalhos que não nos são úteis e levamos para aqueles que precisam, porque existe uma diferença entre o pensamento e a ação. Deus espera de nós que tenhamos o pensamento e a ação. Nós temos que lembrar que nem todos os homens vão revalorizar o seu tempo na Terra, nem todos os homens vão transformar seus dias em dias melhores e nem todos os homens serão capazes de trazer paz, harmonia e iluminação na sua existência. Mas na medida em que você pratique isso e que você medite na importância que você exerce para o seu grupo, para a sua existência, você será esse ponto de luz que emanará amor aos próximos, aos que estão ao lado. Isso é muito importante. É o que Emmanuel manda como um grande recado. Emmanuel destaca que é muito importante você lembrar que não se deve abusar dessa concessão divina, porque a reencarnação é uma concessão divina para que nós possamos corrigir erros. E é assim. Você tem aquelas questões da prova. Se você errar, você pode pegar um DP. Você pode ter que voltar. E se você tiver que voltar, talvez você acresça ainda coisas que você também cometeu nesta encarnação e que você vai ter que corrigir. Tente corrigi-las aqui e agora. Tente evitar os erros. O Evangelho é claro e ensina tudo o que você precisa desta grande matéria da vida. Não espere que a sua passagem para o mundo espiritual seja o momento em que você diz, nossa, Deus me dê mais uma chance. Ele vai te dar mais uma chance. Ele tem te dado muitas chances. Mas aproveite a chance que você tem agora. É agora, é o momento. É neste momento que você precisa aproveitar o melhor da sua vida. Aproveite. Se você precisa ganhar dinheiro, como todos precisamos para a sobrevivência, lembre-se também daqueles que não têm e compartilhe. Trate solidariedade, caridade, amor, trate paciência. A paciência que muitos pais não têm tido porque os filhos estão em casa. A paciência que falta àquele trabalhador que perdeu o seu emprego. A compreensão de que nós não somos nada, nós somos um grão de areia no universo. Mas se nós nos unirmos no amor do Cristo e começarmos a trabalhar dia a dia os seus ensinamentos, com certeza o mundo será melhor. Nós já estamos saindo de um mundo de expiação e queremos que a Terra seja um mundo de regeneração. Mas para isso, nós também precisamos nos regenerar. Use o seu tempo.
Não mate o tempo. Aproveite, porque ele é muito precioso para a sua existência e para o seu caminho na direção de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.